O que eu estava dizendo aqui é que nós estávamos, inclusive, destacando na turma do bate-bola que o Cruzeiro caiu numa situação muito difícil. Muitos pensaram que o clube seria extinto pela situação, perdido no processo de gestão em 2021. Aquele último semestre de 19, um semestre da desgraça total mesmo. E aí os 2 anos, o clube chegou a ter seus jogadores de greve. E quando muita gente imaginava que o Cruzeiro não teria um caminho de volta, vem o Ronaldo, compra o clube e num processo de gestão, e aí foi exatamente o que eu falei com o Thiago, uma gestão austera mesmo, uma gestão profissional, onde a comissão dos pares do Ronaldo, trabalhando com minuciosas análises em todos os seus setores e, acima de tudo, Léo, jogadores compromissados, jogadores interessados e, enfim, em 2022, a força da torcida. O que me causa uma vontade de perguntar a você, o tamanho do Cruzeiro, o fato de ser um clube tão grande, se não fosse o Ronaldo não viria, se não fosse o Rafael Cabral não teria trocado a Europa pelo Cruzeiro, e se não fosse uma pá de jogadores não teria trocado outros contratos, talvez até financeiramente melhores, pelos contratos atuais no Cruzeiro, e outros não teriam aceitado redução salarial, como a gente viu e tomou nota essa semana do Rômulo. Se não fosse pelo tamanho do clube, esse clube poderia estar vivendo um momento difícil. E você acha que tudo isso demonstra o tamanho do clube mesmo, Léo? Por isso o Cruzeiro hoje volta muito maior do que quando caiu? Eu concordo com você que o Cruzeiro vai voltar maior. E vai voltar muito maior, porque o que passou o torcedor do Cruzeiro, você brincou aí dessa pergunta ser a mais longa, porque você falou em tanta desgraça aí, Everton, em tanta dificuldade que o Cruzeiro passou nesses últimos anos, tanta incompetência que passou pelo Cruzeiro, tanta má vontade, algumas situações até de beirar a roubalheira, beirar não, situações que são investigadas pela justiça. O torcedor do Cruzeiro viu o clube dele, que é um dos maiores do Brasil, um clube reconhecido mundialmente, ser jogado na lama. O Cruzeiro virou deboche. O torcedor do Cruzeiro foi humilhado muitas vezes, e não é pela rivalidade, da brincadeira, do atleticano, ele foi humilhado com as notícias, que cada dia que saía era uma coisa pior do que a outra. Eram obscenidades com o Cruzeiro, era cartão sendo usado em casa da luz vermelha do Cruzeiro, para se ter uma ideia de quão baixo esteve o comando de um dos maiores clubes do Brasil. E o torcedor do Cruzeiro temeu, inclusive, pelo pior. Temeu, inclusive, que o Cruzeiro acabasse. Que o Cruzeiro podia pedir falência, o Cruzeiro podia passar por uma situação, mas ele volta lá na 4ª divisão e tudo. O Cruzeiro quase acabou. E o torcedor do Cruzeiro vendo isso tudo, e imaginando, principalmente o cruzeirense mais velho, né, que hoje traz o filho para o campo, que hoje dá uma camisa do Cruzeiro para o filho, que quer que o filho torça para o Cruzeiro, imaginando assim, meu filho não vai ver o que eu vi, meu filho não vai sentir o que eu senti. Imagina o que isso é para um pai. Então, Everton, a torcida do Cruzeiro, ela merece demais o êxtase aqui. Eu digo para você, vai ser impossível ficar alheio à emoção hoje aqui no Mineirão, porque é o maior retorno de um clube de futebol, é o maior retorno de um time brasileiro, que se assemelha, podemos dizer, ao Glasgow Rangers lá na Escócia, que foi rebaixado lá para a última divisão, que quase acabou. Ele mudou de nome, o Cruzeiro não mudou de nome, porque apareceu o Ronaldo. Então, o Cruzeiro volta gigantesco pela história que tem, mas o Cruzeiro volta com uma torcida maior, com uma torcida mais leal, com um patrimônio mais valorizado, com um nome com credibilidade. O Cruzeiro volta maior. Então que hoje aqui, Everton, dê tudo certo, com todo respeito ao Vasco, que ele ganhe todos os jogos depois daqui, mas hoje não dá para, não tem outro resultado. O torcedor do Cruzeiro merece isso, o Cruzeiro merece isso, o Ronaldo merece isso, o Pessolano merece isso, todos merecem
porque o Cruzeiro vai voltar para a Série A sem tapetão. O Cruzeiro não vai voltar com a ajuda de ninguém, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque Pá de Cal teve um tanto para colocar em cima. O Cruzeiro vai voltar maior. Ature ou surte, Heber?